Queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham em nosso canal de vídeos Raciocínios Espíritas. Estamos dando continuidade aos estudos da obra Missionários da Luz, obra essa que foi psicografada pelo médium Chico Xavier, por intermédio do espírito André Luiz. Estamos ainda desdobrando reflexões acerca do capítulo 13, capítulo intitulado Reencarnação. Este é o quinto vídeo a respeito desse capítulo e já adiantamos que esse não é o último vídeo a respeito desse capítulo. Como comentamos em outros vídeos, o capítulo 13 de Missionários da Luz é considerado um dos pontos altos, se não o ponto mais alto da obra, porque ele descreve de uma maneira bastante minuciosa, detalhada, nunca antes dessa forma, com esse enfoque, o processo reencarnatório observado por um espírito desencarnado que acompanha esse processo. Então, estamos no momento em que André Luiz acompanha o início, propriamente falando, do processo de reencarnação de Sigismundo, em que os espíritos chamados construtores, que são liderados inclusive por alguns espíritos e têm relação com o próprio Herculano, começam a fazer magnetizações e intervenções magnéticas no perispírito do candidato à reencarnação, no caso Sigismundo, que vivencia esse processo, né? Experimenta essa situação de ter as suas energias dissipadas, né? o fluido espiritual ligado à sua vivência como desencarnado lentamente se diluindo em face também desse processo de intervenção magnética, ao lado de a vinculação e a consolidação dos fluidos do seu perispírito com os fluidos do campo material, né? Os fluidos da matéria mais densa, da matéria mais grosseira, da matéria chamada carnal. E em determinado momento, vamos ver André Luiz falando assim: alguma coisa da forma de Sigismundo estava sendo eliminada. Alguma coisa da forma, perispírito, de Sigismundo estava sendo eliminada. Tornava-se mais pálido, tornava-se vago e menos lúcido. E é nesse momento que o processo reencarnatório, propriamente falando, começa a acontecer. E é nesse momento que nós vemos a preocupação de Alexandre e da equipe espiritual com relação àquela alteração da forma espiritual de Sigismundo. É nesse momento que André Luiz descreve de uma maneira bastante especial a redução no tamanho do perispírito do reencarnante. Sigismundo começa a diminuir de tamanho na forma perispiritual para ir se aproximando da estrutura daquele que seria o seu futuro corpo, né? Então ele começa a miniaturizar a aparência perispiritual, né? E o processo é muito complexo, né? André Luiz descreve, mas tem coisas que nos escapam, né? Na condição de encarnados, nós não temos ainda a condição de entender. O que nós podemos perceber é que à medida que esse processo vai se dando, menos lúcido, menos consciente Sigismundo fica. Ou seja, cada vez menos lúcido, cada vez mais inconsciente Sigismundo apresenta-se, né? Como sendo aquela confirmação de que Allan Kardec fala do torpor e de uma espécie de hibernação, de uma maneira geral, né? De uma espécie de adormecimento e um torpor que envolve a maioria das criaturas quando o processo de reencarnação vai se aproximando, né? É como se ele estivesse desligando-se do mundo espiritual para mergulhar e se fixar no mundo físico. Então, é interessante isso. E André Luiz descreve que o perispírito vai se reduzindo e vai tomando a forma infantil. Vai se configurando como um perispírito, né, e como a aparência de um ser infantil, de uma criança, né? E em determinado momento, Alexandre vai dizer: se o corpo físico se altera,
após a morte, que diremos da plasticidade do perispírito? E é verdade, se o corpo físico denso, grosseiro, se metamorfoseia na vida material, se modifica, é sujeito e suscetível a alterações na sua aparência, na sua morfologia, e no momento da morte se decompõe e se transforma, que diremos do corpo espiritual, né? Então, é uma colocação cabal que Alexandre faz aqui com relação a essa plasticidade do perispírito, né? Então é interessante, a explicação é bastante lógica, segundo o que André Luiz fala, né? E o processo continua, né? André Luiz chega a dizer: ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos, né? Porque realmente é um processo que intrigou o próprio André Luiz, né? E André Luiz fica tão intrigado que pergunta se o caso de Segismundo é geral. Se o que estava acontecendo com Segismundo é comum, convencional, coletivo, né? É uma regra geral para todas as criaturas em processo de reencarnação, aquele processo todo. E o espírito Alexandre responde que não é uma regra geral. Que Segismundo não estava obedecendo a regra geral, porque a rigor nenhuma morte é igual a outra. Da mesma forma, nenhuma reencarnação é igual a outra, né? Alexandre começa a falar mais ou menos assim, né? Que a rigor nenhum processo reencarnatório é idêntico, né? Então, e variam ao infinito, né, as características do processo reencarnatório, tanto quanto as características do fenômeno da morte, a depender de espírito para espírito, de pessoa para pessoa, de conquistas morais, de bagagens pessoais que cada pessoa traz, experimenta e apresenta, né? Então, nós temos aqui esse cenário interessantíssimo. Em determinado momento, Alexandre vai dizer: há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. E ele, inclusive, fala que Segismundo está mais ou menos na classe média das entidades espirituais. Nem muito inferior, a ponto de exigir muito mais trabalho do mundo espiritual, né? E nem muito superior, a ponto de ser uma reencarnação muito sofisticada, o planejamento reencarnatório e os seres espirituais darem muito menos trabalho, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que, a depender da elevação espiritual, ao voltar à esfera mais densa, num apostolado específico, os espíritos quase que dispensam a ajuda dos amigos espirituais, porque eles próprios têm um recurso, né? Outros, no entanto, vindo de zonas inferiores, precisam de uma ação, às vezes até mais complexa do que o caso de Segismundo, né? E Alexandre continua dizendo: a reencarnação de Segismundo obedece a diretrizes mais comuns, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média de espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo, André, para compreender. Então, que coisa curiosa, que coisa interessante, né? Há seres que exigem muito mais trabalho, né? Labor paciente, esforço de trabalhadores do plano espiritual, né? E que André Luiz estava distante ainda de entender, de compreender de maneira absoluta, de maneira completa, né? Então é interessante isso, né? Segismundo representa simbolicamente a maioria de nós, né? Que tem uma certa opção de escolher, mas não tem uma escolha absoluta, a escolha é limitada,
que ao mesmo tempo que tem alguns méritos, tem muitos conflitos ainda, a maioria dos encarnados, né? Que já tem um discernimento do que é certo e do que é errado, mas não necessariamente consegue colocar em prática tudo, né? Que tem o apoio do mundo espiritual para o processo reencarnatório, mas esse apoio não é tão sofisticado quanto os missionários, né? É um apoio relativo às nossas necessidades, e ao mesmo tempo pode opinar um pouco dentro do programa reencarnatório, sempre esse último submetido às leis universais e à sabedoria dos espíritos mais adiantados, que nos conhece a necessidade e sabe o que nós precisamos no mundo físico, né? E em determinado momento, a André Luiz vai perguntar: e se o lar de Adelina e Raquel permanecer sem perturbação? Porque toda a movimentação até agora do mundo espiritual é para harmonizar o lar de Adelina e Raquel, a fim de receber este desmundo, porque, segundo Alexandre, a colaboração dos encarnados facilitaria uma série de coisas, uma série de elementos, né? Contribuiria mais eficazmente para a vitória do processo, o sucesso, né? Do intento. No entanto, André Luiz pergunta uma questão que é muito pertinente: e quantos lares há desarmônicos, perturbadores, viciosos e até maus, né? Como entender os processos reencarnatórios, né? Dessa natureza, né? E Alexandre vai dizer que a maioria das entidades está em programa convencional, com exceção de almas heróicas. Isso quer dizer que a maioria das entidades espirituais que reencarnam nesse meio hostil, tumultuado, são os próprios espíritos que estavam na psicosfera do casal, que já viviam esse tumulto, essa perturbação, e que vêm com um programa de evolução específico, né? Ou seja, o programa de uma tarefa comum, convencional, mergulhar nesse meio, vivenciar esse meio com as suas provas, as suas expiações, as suas dificuldades, né? Porque são espíritos, nesse caso, espíritos, né, mais afins, né? Mais afinizados, né? Com essa questão, né? Então a maioria está em programa convencional, ligados pela afinidade com aquele grupo de seres que já alimentava essa balbúrdia no ambiente doméstico antes mesmo da reencarnação deles, e permanecem ligados aqui a esse padrão, com muita dificuldade ou raríssimas possibilidades de mudança comportamental ideal, de uma renovação de consciência, porque eles estão ainda engatinhando, né, nessa compreensão das coisas. Mas ele vai dizer: há uma exceção, algumas pessoas que são espíritos heróicos, que não precisam reencarnar necessariamente naquele meio hostil, tumultuado e desequilibrado, escolhem, voluntariamente optam por esse processo, a fim de que, nessa circunstância, nesse contexto, possam exercitar as bênçãos da espiritualidade maior, exercitar as virtudes que eles já possuem, pelo menos em termos de conhecimento, colocar em prática, né? Então essas almas heróicas pedem isso, e muitas vezes conseguem transcender ou superar as pressões ambientais, porque não podemos negar que essa é uma das provações cruéis, né? Viver no meio hostil, um meio difícil, onde o vício medra, onde as perturbações graçam, e esse indivíduo permanecer sem se contaminar, sem ser pressionado pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, sem ser induzido, é muito difícil. Então essas almas heróicas às vezes pedem isso para dar o exemplo desde cedo, para experimentar as dificuldades que impedem também da alma se desequilibrar nas facilidades do mundo, a fim de dar prosseguimento e, sobretudo, concretização ao mistério que eles abraçaram, né? Então essas almas heróicas, né? E nesse momento, Alexandre então se interessa por ver os mapas cromossômicos e estudar a programação genética, a estrutura genética já ali programada de Segismundo. Então, ele começa a estudar os genes, né, e faz um estudo dos genes, né, de Segismundo em relação às tendências que Segismundo vai trazer no mundo físico em termos de corporalidade, né? E em determinado momento ele fala, olhando para o gene responsável pelo desabrochar de uma deficiência, a respeito da deficiência no coração que Segismundo vai albergar. E em determinado episódio e ocasião ele vai dizer que se Segismundo se conduzir bem, se ele optar por uma vida saudável, se ele tiver uma vida ética equilibrada, depois de alguns anos,
o equilíbrio da circulação, melhorará o seu processo de saúde, atenuará a questão cardiológica e ele vai ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável, né? Então essa conquista desse equilíbrio. Quantos de nós vemos com a deficiência, viemos à Terra com problemáticas e complicamos a situação e transtornamos mais ainda a questão. Às vezes alterando por completo, às vezes piorando, agravando o processo, porque esquecemos os ascendentes morais e espirituais de que fala André Luiz em qualquer processo físico, particularmente os processos de enfermidade, né? Então, em determinado momento, os espíritos começam a conversar e Herculano ratifica a sua promessa, Alexandre inclusive menciona, de ficar com Segismundo reencarnado durante pelo menos até os 7 anos, né? Onde a reencarnação, digamos assim, se completa no sentido de ser definitiva, né? Embora a reencarnação ainda se processa, segundo Filomeno de Miranda, até o momento em que o indivíduo atinge a puberdade e aí ele se mostra como ele é, ele traz as suas tendências do passado e se não houver uma boa educação ele acaba reincidindo nos mesmos equívocos que ele fracassou, com os quais ele tombou no passado, né? É a questão 385 de O Livro dos Espíritos, né? Então Herculano ficaria com Segismundo até os 7 anos, né? Alexandre começa a se preocupar com o timo, né? A região específica que produz determinados hormônios, particularmente na infância, é muito importante no desenvolvimento, né? E que tem uma relação, que alguns processos enfermiços, né? Inclusive tem relação com algumas questões de natureza orgânica do metabolismo, né? Então a preocupação com o timo, né? Aparentemente para André Luiz insignificante, mas estava muito preocupado no mapa cromossomial, nos genes, a questão do timo, né? Que é um órgão, que é uma estrutura endócrina muito importante associada a esse metabolismo, principalmente infantil, né? E em determinado momento, André Luiz se questiona em relação à genética, né? Será que a genética é absoluta? Ele não fala dessa forma, ele fala de outras formas, né? Mas há um absolutismo da genética, então a genética não marca tudo. Nós espíritas sabemos que a genética pode ser até, em alguns casos, a causa material do fenômeno. Mas existe uma causa da causa material, né? Porque ser matéria ainda assim é efeito de alguma coisa. E qual é a causa daquela causa material? Ou seja, a causa da genética é uma dimensão espiritual. Então Alexandre dá uma resposta extraordinária falando das tendências e das qualidades, né? Porque André Luiz pergunta a respeito das influências sobre Sigismundo. São os moldes maternos, é o psiquismo de Sigismundo, são os pais ali presentes, é a questão genética, é a questão do timo, do perispírito se plastificando. E André Luiz fica intrigado e pergunta que tanta influência é essa? Ele não fala dessa forma. Que tanta influência é essa que existe, né? E Alexandre dá uma colocação muito interessante, dá uma resposta muito importante, dizendo que há uma série de fatores realmente que envolvem, mas o espírito não deixa de ter o seu livre-arbítrio, né? E ele disse assim, temos que separar, diz Alexandre, do que é tendência do que é qualidade. A tendência está associada ao corpo, né? Está associada a ambientes, e o ambiente reencarnatório da família na qual o espírito vai mergulhar é uma tendência, né? Um padrão cultural, né? Da mesma forma a sua relação com o corpo e até os impulsos da matéria, né? Mas tendência é uma coisa, qualidade é outra. Enquanto tendências são essas características exteriores, as qualidades são as conquistas internas que a alma já conseguiu lograr, né? E Alexandre conclui dizendo, apesar disso tudo, sempre existe o livre-arbítrio. E a liberdade do indivíduo é sagrada, a ponto de ele optar pela luz, optar por ser feliz, optar pelo bem, em qualquer hora da sua vida, né? Particularmente na hora que ele se dá conta, e a partir do momento que a alma se desperta e deseja reparar o mal que fez e avançar para o bem, essa alma está naturalmente livre. Essa é a liberdade, né? E André Luiz também se intriga em relação ao sangue, porque Alexandre fala sobre as questões sanguíneas, que o sangue é muito importante, etc., e assim por diante. E Alexandre, diante da intriga no sentido
da fascinação, né? Ou seja, do questionamento, da curiosidade de André Luiz, Alexandre vai dizer: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O corpo espiritual está fortemente radicado no sangue dos encarnados. Na organização fetal, patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o processo da assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu, reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma preexistente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material, e em seu fluxo e refluxo incessante, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Ora bem, o que aqui a gente precisa talvez pensar e refletir é que o sangue integra também, está em constante conexão com o perispírito do encarnado. E mais ainda, o processo reencarnatório é justamente o processo através do qual a criatura vai se apropriando do corpo físico. E curiosamente André Luiz vai dizer que o momento em que o indivíduo começa a fabricar o seu próprio sangue, a ter um domínio sobre essas questões orgânicas, é a partir dos 7 anos de idade. Ou seja, a partir do momento que a reencarnação se completa. O que é que eu quero dizer com isso? É que, trocando em miúdos, o espírito, no processo reencarnatório, mergulha no corpo e vai se vinculando à matéria por intermédio do sangue. Isso é, por intermédio do perispírito, que se espraia e vai se vinculando através da corrente sanguínea, né? Então isso é algo muito interessante, né, que vale a pena nós aí considerarmos, né? Chegamos ao momento final das nossas atividades, né, desse vídeo número 5 da obra Missionários da Luz. Não esgotamos ainda a obra, acredito que ainda teremos um vídeo ou 2 vídeos, quem sabe, ou até 3 vídeos a respeito desse final dessa obra, né? Espero que tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser.